Oi, criançada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? O que vocês andam fazendo? Andam brincando, andam cozinhando, andam vendo TV, andam estudando muito, andam lendo, andam dormindo para passar o dia mais rápido, andam brincando com seu animalzinho de estimação. O que vocês andam fazendo? Bom, eu ando trabalhando muito. Eu tenho trabalhado mais aqui em casa do que eu trabalho aí na escola com vocês. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, pessoal. Hoje é quarta-feira. Deixa eu colar que dia é hoje. Colei aqui do lado. Hoje é dia 8 de julho. E hoje, pessoal, seria dia de aula de ciências. Só que a Cássia vai fazer uma mudança e a gente não vai estudar ciências hoje. Sexta-feira eu explico pro papai e pra mamãe lá no grupo por que eu mudei, tá bom? Tem um motivo para eu ter mudado a minha aula hoje. E hoje a gente vai estudar, ao invés de nós estudarmos ciências hoje, nós vamos estudar geografia, tá bom? Então todo mundo pega lá sua apostila de geografia, coloca lá na página 26, porque a gente vai ter essa mudança hoje, tá? Mas geografia tá tão gostoso. Vocês não estão achando a matéria de geografia gostosa? Eu tô achando uma delícia. Tô achando 1000 vezes melhor a apostila de geografia desse ano do que a do ano passado. Porque nós estamos estudando o quê? Atividades econômicas. Nós começamos estudando os municípios, falando sobre o que era município. Já falamos sobre as paisagens rurais e urbanas. Aí nós começamos a trabalhar agora que eu falo, né? Já faz algumas semanas que nós estamos trabalhando com isso, né? Trabalhando sobre as atividades econômicas. Nós já falamos das atividades econômicas lá do campo, né? Agricultura, pecuária, extrativismo. Falamos sobre o turismo rural. E aí a gente já começou também a estudar as atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Nós já falamos sobre as indústrias, nós já falamos sobre o comércio. Hoje nós vamos falar sobre uma terceira atividade econômica que é desenvolvida na cidade, tá? Mas antes de nós falarmos sobre ela, lá na página 26 tem uma atividadezinha para vocês fazerem. É uma atividadezinha de adivinhas. Então, aí fala com seus colegas. Como nós estamos em quarentena, então aqui a colega de vocês, ó, sou eu, tá? Então a colega de vocês aqui vai ler para vocês e vocês vão tentar adivinhar o quê? A profissão que representa cada uma dessas adivinhas aqui embaixo, tá? Então eu vou ler. E aí vocês vão tentar adivinhar e eu volto dando a resposta para vocês. Então eu vou começar lendo, são profissões, tá, criançada? Então, por exemplo, professor, pedreiro, advogado, médico, dentista, comerciante, farmacêutico, gari. Então, é alguma profissão. Deixa eu ver se das que eu citei aqui agora, talvez eu tenha citado uma que esteja aqui, as outras não. Então eu vou ler para vocês e vocês vão pensar que profissão estamos falando, tá? Então a primeira profissão que eu vou ler é essa daqui. Conheço as leis. Oriento as pessoas sobre assuntos legais ou as defendo nos tribunais. Que profissional sou eu? Que profissional será que é aquele que trabalha com leis? Aquele profissional que trabalha defendendo as pessoas, ajudando as pessoas. Como é que chama esse profissional? Escrevam aí o nome dele. Quem não sabe, pensa um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar falando o nome desse profissional, tá joia? Então, vou ler o próximo aqui. Quem já escreveu, beleza. Quem não escreveu, pensa aí um pouquinho, mas presta atenção no próximo, depois tenta preencher esse. Então, vou ler o que está à direita do que eu acabei de ler.
Sou especialista em eletricidade. Olha que dica boa. Sou especialista em eletricidade. Trabalho com instalações elétricas por toda a cidade. Que profissional sou eu? Bom, inclusive esse profissional teve que aparecer aqui em casa no sábado. Eu tive um problema aqui com a minha rede elétrica. Tive que chamá-lo. Como será que chama? Esse daqui é um pouco mais difícil para vocês, né? É um profissional que vocês não ouvem muito falar. Mas é uma profissão super comum. É uma profissão muito importante. Talvez vocês desconheçam, porque é um tipo de coisa que a criança não ouve muito pai falar, né? Não sei. Talvez vocês saibam. Vai pensando aí. Chuta. Chuta o que vocês acham. Como que vocês acham que chama? Escreve aí. Se errar, depois é só apagar. Tá? O que eu falo lá na sala? Ainda bem que existe um material milagroso para quando a gente erra. Que é a Dona Borracha. Errou? Só apagar que ela vai lá e resolve os nossos problemas. Tá bom? Então, agora eu vou ler as duas de baixo. Então, vou ler aqui a que está à esquerda. De carro ou ônibus, dirijo por toda a cidade, transportando pessoas de todas as idades. Que profissional sou eu? Como é que chama aquele profissional que dirige ônibus? Tá? Tem aquele que dirige carro também, tá? Como é que chama esse profissional? Anotem aí. Esse é fácil. Esse vocês sabem. O último, o que está de roxo, à minha direita. Opa, esse eu gosto. Esse profissional aqui. Nossa, esse profissional, eu tô com uma saudade dele. Todo dia eu penso, que saudade desse profissional que eu vou ler agora. Quando eu puder ir até lá, eu vou ficar tão feliz. Nossa, eu vou até ler para vocês. Gosto de fazer penteados e cortar o cabelo de crianças e adultos. Que saudade de você, profissional. Como eu tô precisando de você. Olha aqui. Que profissional sou eu? Como é que chama aquela pessoa que corta cabelo? Ai, que saudade. Como é que chama? Escreveram aí? Vamos começar a correção? Vou começar pelo mais fácil. Criançada, como é que chama o profissional que arruma o nosso cabelo? É quem? É o cabeleireiro ou a cabeleireira, né? Eu tenho uma cabeleireira, o meu pai tem um cabeleireiro. Então, olha a pronúncia da palavra. Cabeleiro. Olha como a gente sente a palavra na boca. Cabeleireiro. Então, o profissional que cuida dos cabelos é o cabeleireiro. Próximo que eu vou corrigir, eu vou deixar por último aquele que eu achei que é mais difícil. Aquele lá da eletricidade, tá? Eu vou deixar ele por último. Vou falar agora do que tá à esquerda do cabeleireiro, que é o do Bubu. Como é que chama o profissional que dirige ônibus, que dirige carro? É o motorista. Se alguma criança colocou taxista, não está de toda forma errada, porque taxista é o nome do profissional que dirige o táxi. Só que aqui a gente falou de ônibus. Então, como nós falamos de ônibus, nós pensamos no motorista, tá? Então, profissional que dirige ônibus, motorista, tá bom? Vou pro que tá acima, vou deixar ali o da eletricidade por último. Quem que conhece as leis? Como que se chama o profissional das leis? O profissional das leis é o advogado. O D é mudo, DV. Não põe o I no I, no AD. É ADV, advogado, tá? Quando vocês escreverem. E por último, quem será que é o especialista em eletricidade?
O especialista em eletricidade é o senhor eletricista. Então, eletricista é o profissional que trabalha com eletricidade, ele arruma os nossos problemas aí na rede elétrica, tá? Então, nós temos aí, temos o advogado, o eletricista, o motorista o cabeleireiro ou a cabeleireira. Depende, né? Tem dos dois sexos, ok? Bom, tem uma perguntinha aqui que pede que nós citemos 2 serviços que são oferecidos no município onde você mora. Essa daí, ela teria que ser oral. Então, eu tô programando montar uma aula online para responder todas as perguntas que foram feitas no decorrer da apostila. Então, um dia a gente responde geografia, um dia a gente responde ciências, um dia a gente responde história. Então, eu tô programando para depois das férias, tá bom? Então, a gente volta futuramente respondendo essa pergunta numa aula online que eu tô planejando, tá? Mas nós vamos responder lá no futuro, sim. E na verdade, pessoal, a criança que chegou a fazer aquele questionário que eu mandei semana passada, no questionário de geografia, havia algumas atividades extras no de geografia e no de história. Eu acho até que eu não coloquei, nem foi no de geografia, foi no de história. Eu mandei algumas questões sobre profissões e eu perguntava no trecho da escola até a casa de vocês quais eram os profissionais que vocês viam. É uma atividade que eu gosto muito que vocês façam. Então, quem não fez, eu gostaria que pelo menos imaginasse o trajeto de casa até a escola, tudo quanto é profissão que tem, pessoal. No meu caso, seria difícil para eu responder, porque a minha casa é vizinha ali da escola. Então, da minha casa até a escola, eu vejo a Célia, que é que faz a salgado aqui, e mais nada. Então, a profissional que eu encontro no meu percurso seria a Célia, que é uma pessoa que trabalha com comida, com alimentação. Mas aí tem criança que mora mais longe, que vai poder montar um trajeto muito legal, pessoal. Que aí vai ter cabeleireiro, vai ter taxista, vai ter farmacêutico, vai ter padeiro, vai ter médico, vai ter dentista, vai ter um tanto de comerciante. Então, galerinha, pensem, vocês que não chegaram a fazer essa atividade, pensem aí no trajeto que vocês fazem, quantos profissionais, quantas profissões existem só nesse percurso que vocês fazem casa-escola. Acontece, pessoal, que tem gente que vai morar em lugar que não vai passar por muito comércio, muitos profissionais que é mais residencial, mais casas, mais residências. Aí tudo bem. Aí você imagina, então, por exemplo, um outro percurso. Mas eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de imaginar as profissões que tem nos caminhos, nos percursos. Pode ser o caminho que o papai anda. Vocês podem perguntar aí, pai, para você ir para o seu trabalho, você passa por onde? Me leva para eu ver o percurso, para eu ficar vendo quem são os profissionais pelo caminho que você passa. Então, é um exercício de imaginação que faz a gente refletir sobre as profissões. Combinado? Criançada, depois disso, a gente vai falar, já falamos sobre as atividades econômicas da cidade, já falamos sobre a indústria e já falamos sobre o comércio. A gente vai falar agora sobre esse serviço aqui, página 26, que tá como serviços. Na verdade, a apostila colocou como serviços, mas eu gosto de falar prestador de serviço. Então, a gente vai falar da terceira atividade econômica realizada na cidade, que é uma atividade econômica de grande importância, porque, na minha opinião, é a atividade econômica que a maioria dos pais de vocês exercem. Então, se a gente fizesse uma enquete em sala de aula, uma votação em sala de aula, creio eu que a maioria dos pais estariam inseridos aqui, nessa atividade econômica. Aqui em Campos Gerais tem muito pai que trabalha com agricultura,
trabalha, não sei, com pecuária. Até então, nos anos anteriores, nenhuma criança citou o pai como pecuarista, mas como agricultor, muitas crianças citaram. Trabalhar em indústria, eu acho que eu ouvi uma aluna minha que falou que o pai trabalhava numa indústria, mas era um pai, era uma criança que não era daqui de Campos Gerais, a mãe trabalhava aqui em Campos Gerais e o pai trabalhava em Varginha. Então o pai ia e voltava todo dia Campos Gerais e Varginha, porque ele trabalhava numa indústria lá. Então essa foi a única criança que eu tive que comentou comigo que o pai trabalhava na indústria, mas a maioria das crianças elas sempre falam: "Ah, meu pai, minha mãe é prestador de serviços". Então vamos entender o que é ser um prestador de serviço. Pessoal, quando eu falo em prestação de serviço, a gente vai imaginar o seguinte: que eu tenho o meu serviço, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dom e eu vendo, alugo, empresto não, porque eu recebo por isso. Eu vendo o meu serviço. Como assim você vende seu serviço? A Cássia, por exemplo, ela enquadra em prestadora de serviço. A Cássia é professora. Então, o que a Cássia faz? A Cássia pega aquilo que ela sabe fazer, que é dar aula, e ela vai dar aula na escola. Lá na escola, o que acontece? Vocês pagam para estudar na escola. E aí, a Cidinha me contratou, a dona da escola é a Cidinha. A Cidinha falou assim: olha, Cássia, eu quero que você dê aula lá pro 3º ano e aí eu vou te pagar. Então, eu sou paga para ensinar. Então, eu presto meu serviço, que é ensinar. Eu sou paga por isso. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, vamos falar um médico aí. O médico estuda e aí ele abre o consultório lá dele e a pessoa vai lá consultar com ele. Então a pessoa chega lá e fala: ah, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Aí o médico, porque ele conhece, porque ele sabe do assunto, ele vai diagnosticar a pessoa, vai falar: olha, vai ter que fazer uns exames, mas eu acho que você tá com isso e tal. Ele prestou o serviço dele. Aí a pessoa vai pagar por isso. Ela vai pagar pela prestação de serviço do médico. A mesma coisa com dentista, pessoal. Você tá com uma dor de dente, você tá com um problema no teu dente, você vai lá no dentista porque ele sabe fazer isso. Então ele vai prestar o serviço dele. O advogado, galerinha. Então o advogado, você tá com um problema, você vai lá no advogado, você fala: olha, meu problema é esse, me ajuda a resolver? Ajudo, presto serviço para você. Você vai me pagar tanto. Então, ser prestador de serviço é quando a gente presta um trabalho para outra pessoa e recebe por isso. Então, no meu caso, eu presto um trabalho para quem? Para a Escola Colibri. E quem me paga é a Escola Colibri, é a dona da Escola Colibri. Então, ser prestador de serviço é isso. Então, nós temos o comerciante, que ele trabalha no comércio, que ele trabalha com vendas. Nós temos a indústria, que é a produção, a transformação da matéria-prima. E nós temos os prestadores de serviço, que são aquelas pessoas que elas vendem o trabalho delas. Então, elas sabem fazer algo e elas são contratadas e pagas para que possam fazer o que elas sabem. Gente, eu sou professora, teria cabimento falar assim: ah, eu vou ali, a pessoa ali tá doente, eu vou ali ajudar aquela pessoa, vou descobrir o que ela tem. Não, a gente como prestador de serviço, a gente não pode atuar na área de outra pessoa. Eu não posso brincar de médica, eu não posso brincar de advogada, eu não posso brincar de dentista. Por quê? Porque eu não sou apta para isso. Eu sou apta para ser professora, para dar aula. Então eu presto serviço como educadora, como professora, tá? Então o prestador de serviço, ele tem algo que ele sabe fazer e ele é pago pelo serviço dele. Então, isso que é ser prestador de serviço. O arquiteto é um prestador de serviço. Ele é pago para quê? Para projetar alguma coisa, projetar uma casa, né? Então, a pessoa vai lá: eu quero construir e tal. Aí eles planejam, o arquiteto recebe por isso. E muitas outras profissões.
Eu já falei para vocês que se nós estivéssemos na escola, a gente ia montar no quadro as profissões dos pais e das mães e a gente dividiria o quê? Prestador de serviço, agricultor, comerciante. A gente montaria lá no quadro isso. Nós não temos como fazer online, a princípio, isso. Mas é uma atividade que eu gosto muito de fazer e eu quero fazer com vocês ainda. Nós vamos fazer essa atividade ainda. Mesmo que quando nós voltemos, nós já estejamos estudando uma outra coisa. É uma atividade que eu acho legal de ser feita em sala. Se você não sabe o que o papai e a mamãe é, pergunte para eles, tá? Pergunta lá, pai, o que você faz? Por exemplo, eu já comentei numa aula passada com vocês. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles se enquadravam como prestadores de serviço. Minha mãe era costureira. Então, o que a minha mãe fazia? As pessoas chegavam até ela e falavam, quero fazer um vestido. Então, minha mãe prestava um serviço e recebia por isso. O meu pai trabalhava num banco, meu pai era bancário. Então, as pessoas iam até o banco, meu pai resolvia o problema delas lá bancário, e o banco, meu pai trabalhava para o banco pagava o meu pai. Então, meu pai também era um prestador de serviços. E as pessoas que vivem ao meu redor, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha, são todos prestadores de serviço. Até mesmo porque na minha família não tem comerciante, na minha família não tem agricultor, não tem pecuarista, na minha família não tem dono de indústria e nem pessoas que trabalham em indústria. A minha família é mais voltada para a área de prestações de serviço. Assim como imagino eu que a maioria das famílias. Claro que nós temos aí agricultores, comerciantes, mas se a gente for olhar no geral, na maioria, vocês vão reparar que a maioria das pessoas enquadram na prestação de serviço, até mesmo porque Campos Gerais é uma cidade que a gente tem agricultura muito forte, mas aqui a gente tem a prestação de serviços também muito forte. Uma cidade que é industrial, você pega Extrema, que é uma cidade aqui, a última cidade de Minas, antes de chegar em São Paulo. Você vai ver que a maioria das pessoas lá, elas trabalham em indústria. Então, elas já não enquadram na prestação de serviço, elas trabalham como funcionários, mas que de certa forma também é prestador de serviço, porque você está trabalhando para a indústria, tá? Galerinha, então pausando aqui, que eu tô vendo que já tá no 22, eu volto fazendo a leitura aí da página 26, tá bom?